Pode começar de novo, por favor. Meu nome é Vanessa de Araújo Lopes e eu, junto com a Cristineide, vamos apresentar a Psicologia da Educação, a essência da educação emancipatória, e eu autorizo a gravação e divulgação desse arquivo no Moodle. Meu nome é Cristineide e eu autorizo a gravação e a divulgação da apresentação. Certo, então, nós vamos apresentar esse artigo, né, que é Psicologia da Educação, essência da educação emancipatória. É um artigo que foi escrito por Adriana Moura Maia e Francisco R. Brito Cunha. É um trabalho, ela era mestranda em 2017, né, provavelmente hoje já é mestre, e ele vai discutir, né, o objetivo dele é discutir a importância e a essência da relação psicologia e educação, né? Então, esse é o objetivo, e ela inicia o texto falando de um cenário, né, de uma nova demanda, de uma nova necessidade, de uma transformação na educação, para uma educação mais significativa, eficaz e qualitativa, né? E ela cita aqui várias teorias, vários pensadores, linhas de pensamento, métodos vão nortear essa prática docente escolar, do cotidiano escolar. Mas que para ela, né, o que de mais importante que ela fez o trabalho baseado nessas duas teorias, que é a teoria humanista e a teoria gestaltista, né, que vai ser essa influência bastante marcante na educação, a partir mais ou menos da década de 60, 70. Professor, o senhor pode passar o slide. Então, aí no século, né, o objetivo principal do ato de educar para essa educação, essa renovação da educação, é formar cidadãos verdadeiros, né, verdadeiros cidadãos. No século XIX, a psicologia limitava a estudar o comportamento, as emoções e a percepção, e agora com essa nova abordagem, né, nova teoria humanista e gestaltista, essa configuração da educação vai mudar, né? Ela destaca várias contribuições de correntes, de linhas psicológicas na história da educação brasileira. Então, a gente percebe ali que, mais ou menos, em 1930, inicia já essa transformação, essa mudança na educação brasileira. E o trabalho, né, o artigo, ele vai se centralizar nessas duas teorias, né, que é a teoria humanista e gestaltista. Ela fala bem claramente que uma não sobrepõe a outra, que elas se complementam, né? E o interesse dela pelo estudo dessas duas teorias é que os ideais, né, dessas teorias são condizentes com aquilo que ela é apaixonada, que é o processo educacional e a prática pedagógica, que ela vê bem marcante nessas duas teorias. A psicologia da educação, pode passar, professor. A psicologia da educação, né, então, e a ótica humanista, ela se destaca mais ou menos a partir dos anos 60 e 70, e ela é centrada no ser, na existência do todo, né? Então ela vai ter uma modificação bastante marcante na educação neste período. A centralidade é no ser, né? Eu já falei, na existência do todo, e a psicologia humanista ela vem se apresentar neste momento como uma reação ao behaviorismo e à psicanálise. Como assim, tudo que tem relevância para a condição humana, né, para a conduta humana, está centralizado aí na integralidade do ser humano como objeto. Então, é um trabalho pautado assim, no valor do indivíduo mesmo. Pode passar. Aí os principais teóricos, né, mencionados pela autora, por Maia,
Abraham Maslow e Carl Rogers, né? Então, Abraham Maslow, ele vai focalizar todo o seu estudo nessa pirâmide, né, das necessidades, em que ele coloca na sua base as necessidades fisiológicas, que são as únicas necessidades que podem ser supridas totalmente, que são necessidades como comida, água, abrigo, sono, o ar, respirar, né, o oxigênio. E a segunda camada são as necessidades de segurança, que são da família, do corpo, do proprietário, da propriedade, né? Daquilo que cerca o indivíduo, e ele não tem, ele não consegue suprir totalmente essa, mas a partir do momento que ela está para ele de uma forma satisfatória, ele passa à próxima etapa, que são as necessidades sociais, que é amor, amizade, família, sociedade. Logo após vem a necessidade de estima, né? Que é o reconhecimento, o status, a autoestima, necessidade de autorrealização. Ele destaca que nesse nível, que é o nível mais alto da pirâmide, a conquista é do próprio indivíduo. Então, ele não depende de extras, de nada de fora para conquistar esse topo, né, da pirâmide. A teoria humanista, ela tem como objetivo o crescimento pessoal do controle do comportamento, né, o crescimento pessoal. E a tendência, segundo a pesquisa, é de que esse crescimento pessoal ele é inato do ser humano, né, de atualizar, de potencializar, né, de se autorrealizar, que é o que está ali no topo da pirâmide. Então, isso é para Merlo, né, no caso. E Carl Rogers ele vai definir a sua teoria, define o ser aprendente e o educador. Ele vai falar muito de que o indivíduo ele tem que ser atuante para facilitar a sua aprendizagem, né? Ele vai falar muito da atuação do indivíduo, do aprendiz. Ele cita bem isso. Um homem educado, no caso, é aquele que aprende a aprender, né? E o que define isso é que, a partir dessa aprendizagem, ele consegue adaptar-se a essas mudanças. E ele tem o conhecimento, ele tem a sensação e a confirmação de que o conhecimento ele vai proporcionar uma maior segurança para ele. E o educador, ele cita o educador, né, como que ele tem que ser um educador verdadeiro, facilitador e autêntico, né, isso com os seus alunos, e que a sua atuação precisa ser de inovação, né, a partir das particularidades, aceitar o aluno como ele é, né. Ele acredita na aprendizagem cooperativa, bem planejada, que essa aprendizagem cooperativa fica bem claro que nesse período da educação, ela é um dos pontos principais para que o sujeito possa alcançar aquele crescimento pessoal, né? E a pedagogia dele é centrada no aluno. É importante a experiência do aluno, a importância da experiência. E o aluno tem que ter a responsabilidade, né, no seu processo educacional. O aluno é que vai ser responsável pelo seu processo educacional. Por isso ele fala no método de aprendizagem de pesquisa, né? A pesquisa é um método, é o poder da pesquisa no método de aprendizagem que vai trazer a esse aprendiz sucesso no seu aprendizado. Vou passar para a Cristineide. Eu vou falar um pouco sobre a psicologia da educação, sobre a ótica da Gestalt. A teoria da Gestalt, ela tem como principal objeto a percepção.
E a percepção, ela está entre os estímulos fornecidos pelo meio e a resposta que é gerada pelo indivíduo. Cris? Eu acho que ela caiu o sinal. Aí o sinal dela. Então, ela vai falar da Gestalt, né, que tem como classificação do termo, né, é a forma, a configuração, é a maneira como esses estímulos do meio vão trazer uma resposta do indivíduo, aquela percepção, né, que ele tem da Gente, eu estou aprendizagem. online. Ah, voltou. Voltei, né? Tá. Uhum. A Gestalt, ela entende a psicologia como a ciência do comportamento e considera os conteúdos conscientes e o comportamento seus aspectos mais globais. Essa teoria, ela pressupõe que a parte, ela sempre se relaciona ao meio, ela sempre se relaciona ao todo. E uma das formulações mais conhecidas dela é que o todo é diferente da soma das partes. Os 3 pesquisadores que marcaram essa corrente, me desculpa pela pronúncia, são Marx, Wertheimer, Kurt Koffka e Wolfgang Killer. E eles defendem que a experiência e a percepção são mais importantes que as respostas específicas no processo de aprendizagem. A experiência, ela resulta da compreensão e da percepção, o que explica porque crianças de mesma faixa etária, elas aprendem em ritmos diferentes e de formas diferentes. Pode trocar, professor, por favor. Segundo a Gestalt, as estruturas intelectuais preexistem no todo ou em partes. Desde o primeiro momento, sobre forma de organizações comuns à percepção e ao pensamento. As interpretações, elas tendem a serem individualizadas, porém, as percepções por meio dos princípios da Gestalt são importantes ferramentas, uma vez que o professor, ele tem uma ideia do nível de ideias da sua turma, ele pode construir, né, o estímulo necessário àquelas situações reais no cotidiano da sala de aula. No processo de aprendizagem, ele recusa, né, na Gestalt, o processo de aprendizagem, ele recusa que a aprendizagem seja um exercício mecânico. O estímulo, ele não age de forma puramente mecânica sobre o indivíduo também não é só passivo frente aos estímulos que ele recebe. Então, o indivíduo, ele participa ativamente do seu processo de aprendizagem. E a aprendizagem, na teoria da Gestalt, ela acontece por insight. Então, o conhecimento, ele é adquirido através de uma compreensão súbita, né? O insight. De repente, o aluno compreende, através dos estímulos fornecidos, ele compreende de uma forma súbita para poder conseguir solucionar os seus problemas. Apresenta o conceito de percepção como processo de decodificação dos estímulos percebidos. E daí surge uma nova visão de se fazer educação.
A teoria da Gestalt, ela sofreu muitas críticas, porque os críticos dessa teoria, eles não conseguiam ver uma forma de quantificar a teoria, né? Como ela era qualitativa, eles não enxergavam que ela tinha conceitos básicos bem definidos, e por conta dos poucos dados quantitativos, não era possível se fazer uma análise estatística. E os pensadores, os psicólogos da Gestalt, eles ressaltavam que não, que os seus trabalhos, eles pretendiam contribuir quanto à percepção, quanto à aprendizagem, o pensamento, a personalidade social e a motivação. Então, a partir, né, dessa inovação, renovação da educação, a autora vê uma vital relação entre aprendizagem e desenvolvimento, né? E onde o aprendiz, ele participa de um processo constante, ininterrupto, né, de acontecimentos, onde esse sujeito ele se transforma em ativo nesse processo de aprendizagem, né? E o desenvolvimento vai acontecer a partir do quê? Do resultado dessas transformações, e essas transformações ocorrem a partir das experiências do indivíduo, aquelas experiências diárias que interferem na sua transformação, interferem no seu desenvolvimento através, né, dessas transformações. E essa ação, né, do indivíduo, o mundo interfere no sujeito, o sujeito interfere no mundo. Essas trocas é que vão ser as responsáveis, né, nessa participação do sujeito ativo na aprendizagem. E analisando, né, esse desenvolvimento humano, é importante falar que cada indivíduo tem as suas particularidades e as suas características próprias, né? Então, essas particularidades e essas características, como já foi dito, cada indivíduo tem a sua forma de aprender. Cada indivíduo vai aprender mais ou menos ante os acontecimentos, né? Vai ter um comportamento X ou Y. Então, essa particularidade do indivíduo, nessa análise do desenvolvimento humano, ela também é olhada através do ambiente que esse indivíduo está, né? Que contam o contexto social, econômico, cultural, as relações que ele mantém familiares, escolares e trabalhos, né? Então, esses são aspectos contextuais para a análise do processo de ensino-aprendizagem, e que esses aspectos eles vão ser relevantes nessa análise a partir, né, dessas experiências diárias do indivíduo. Pode mudar. Atualmente, diversas escolas, correntes escolas são inerentes à educação brasileira, porque elas, de alguma forma, né, norteiam a prática pedagógica. Apesar de algumas discordâncias entre as teorias estudadas na psicologia, elas concordam quando se refere à aprendizagem, porque elas afirmam que a aprendizagem está relacionada com as experiências vividas durante o processo de desenvolvimento e o que ocorre durante toda a vida, e não só dentro da escola. Então, eles concordam que a aprendizagem é um processo que ocorre a cada momento da vida da gente, não só dentro do espaço da escola. A aprendizagem, ela é vista como a compreensão dos resultados da capacidade de adquirir e transformar e avaliar informações que obtemos na nossa experiência com o mundo, né? De novo, falando que a aprendizagem é uma coisa que acontece no mundo, na nossa vida cotidianamente, rotineiramente, não só no espaço da escola. O desenvolvimento só é promovido mediante o impulsionamento das relações sociais, quando promovem o indivíduo além do que ele já sabe. Então, para que
o indivíduo desenvolva, ele precisa ir além do que ele já sabe, né? Só acontece quando os estímulos o levam a ir além do que ele já sabia. E os autores, eles apontam que é preciso se aprofundar na relação entre educação e psicologia. É visto que é uma causa necessária, relevante, por causa da grande influência que a psicologia tem no direcionamento das questões educacionais, né? E no modo de se buscar soluções para problemas educacionais dos dias atuais. Essa é a referência do artigo que a gente apresentou. E muito obrigado. E a gente finaliza aqui.